LucriCast. Contabilidade e finanças empresariais de forma fácil e descontraída. Um podcast da Lucri Contabilidade. Fala, empreendedor e empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um LucriCast, LucriCast número 2. Esse episódio de hoje a gente vai estar trazendo um conteúdo muito legal para você, hein? Esse conteúdo de hoje é diretamente relacionado a você, empreendedor, ao seu salário, à sua remuneração, né? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as formas de se remunerar um sócio da empresa. Eu sou Carlos Cruz, diretor comercial aqui na Lucri, e tenho aqui ao meu lado hoje Gabriel, que é nosso consultor financeiro. Fala, Gabi! E aí, Carlão, beleza? Sejam bem-vindos, empreendedores e empreendedoras, ao nosso segundo episódio do LucriCast. Mais uma vez aqui também, JK. Fala, João. Fala, empreendedor. Muito massa estar participando desse segundo LucriCast. E hoje o tema é bastante interessante. Vamos falar sobre a remuneração dos sócios. Quais são as formas, quando é pago. Bem interessante esse conteúdo que separamos para vocês. Bom, e nós vamos começar hoje falando sobre as 4 formas de se remunerar o sócio da empresa, né? Nós temos o Prolabore, a distribuição de lucros, a remuneração sobre o capital próprio e a remuneração por metas. Mas vamos começar falando o mais importante de todos, que é o Prolabore. Gente, o Prolabore funciona como o salário do sócio e é essencial para o sucesso de todo o negócio. É muito importante que empresários, seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, estabeleçam um valor de Prolabore para custear as suas despesas pessoais. Muitos empreendedores questionam sobre a obrigatoriedade do Prolabore. E aí, é obrigatório ou não é? Pois é, Carlão. E essa é uma pergunta bastante feita pelos empreendedores. Mas e aí, é obrigatório ou não? Realmente, né? É uma dúvida muito comum. Bom, segundo o decreto número 3049 de 1999, que é o regulamento da Previdência Social, né? Os sócios que administram as empresas, eles são considerados contribuintes obrigatórios. Ou seja, a contribuição desse sócio ao INSS é feita com base no valor do seu Prolabore. Então, em geral, a empresa só não é obrigada a pagar o Prolabore para os sócios se ele não tiver existindo nenhuma outra forma de retirada, como o lucro, por exemplo. Espera lá, Carlão. Deixa eu ver se eu entendi. Significa que eu, como sócio de uma empresa, esteja trabalhando nela ou recebendo qualquer benefício empregatício, eu devo receber Prolabore? Isso. E daí a necessidade de se estabelecer essa remuneração. Muitos empreendedores têm dúvidas para calcular o valor do Prolabore. Não existe regra nenhuma para o cálculo desse Prolabore. Ele só não pode ser menor do que o valor de um salário mínimo vigente. Mas existem algumas coisas que a gente precisa considerar e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Acho que a primeira consideração que a gente precisa fazer é que o Prolabore ele tem que ser compatível com os ganhos e a capacidade de pagamento da empresa. Você já pensou o sócio querer retirar mensalmente com o Prolabore um valor que vai afetar diretamente o fluxo de caixa e a continuidade do negócio? Não tem como, né? Eu acho que a segunda consideração muito importante também para estabelecer a remuneração do Prolabore é poder analisar o mercado. Quanto é que o mercado pagaria para um funcionário que fosse realizar essa função? Então, acho que são considerações importantes que devem ser levadas no momento da escolha do Prolabore do sócio. Carlão, só um detalhe importante. Prolabore é a única remuneração de sócios que deve ser feita todos os meses. Para os outros tipos de remuneração, é recomendada a apuração em pagamento no máximo 2 vezes ao ano. Mas a gente vai ver isso mais para frente. O Prolabore é um rendimento tributável e tem incidência de INSS e imposto de renda. Então, os sócios pagam o imposto de renda e a tabela de valores e descontos é a mesma dos funcionários da empresa, que pode ir de 0% até 27,5%. Já o INSS tem um valor de 11% sobre o valor do Prolabore. A contribuição para o INSS é uma proteção para os próprios sócios. A partir da primeira contribuição, a pessoa já está segurada e poderá contar com benefícios como licença maternidade, por exemplo. Então, Gabriel, resumindo, os sócios pagam 11% no INSS e o imposto de renda ele varia de 0% a 27,5%. Mas enquanto a empresa, qual o valor que ela paga? Bom, a empresa paga um montante de 20% de INSS sobre o valor do Prolabore. É o que chamamos de contribuição patronal. Um detalhe importante sobre isso. As empresas optantes pelo Simples Nacional não pagam a contribuição patronal. Também existem empresas que são desoneradas do INSS por força de lei, exceto as empresas que estão dispostas no anexo 4 do Simples Nacional. Então, a gente já viu hoje um pouquinho do que é o Prolabore,
né, sobre o Prolabore, sobre a sua obrigatoriedade, se existe alguma regra para poder fazer o cálculo desse Prolabore, e acabamos de ver também quais são os impostos, né, que são pagos, né, sobre esse Prolabore. Então, os sócios pagam 11% do INSS sobre o valor do Prolabore e o imposto de renda que pode ser de 0 a 27,5%. Já a empresa, ela paga 20% do Prolabore, né, que é a contribuição patronal, mas se a empresa for optante pelo Simples Nacional, ela não vai fazer o pagamento dessa contribuição. Mas é muito importante a gente, quando se falar de Prolabore, citar o que eu vou falar aqui agora para vocês. Existem alguns sócios e empresas que, para pagar menos INSS ou menos imposto de renda, optam por declarar que retiram apenas um salário mínimo de Prolabore. Uma remuneração tão baixa para o principal cargo pode levantar suspeita de má-fé, com um possível enquadramento como fraude fiscal. Então, cuidado. Mas vamos olhar para o lado positivo do Prolabore. É uma grande ajuda quando tratamos de um dos grandes problemas da má gestão financeira das empresas brasileiras: a maldição da mistura das contas pessoais com as contas da empresa. Então, a retirada de Prolabore faz com que os sócios recebam de forma adequada, ajudando na separação das finanças. Mas separação das finanças é assunto para um podcast inteiro. Mas nós temos mais 3 formas de remuneração para os sócios. E a segunda forma que a gente vai falar é sobre a remuneração por meta, né? Que é considerada a mais operacional e variável, pois ela está diretamente relacionada ao crescimento do negócio. JK, como é essa remuneração por meta? Explica aí para o empreendedor. Carlos, a remuneração por meta ela é bem clara. Os sócios recebem uma bonificação ou um prêmio se baterem a meta. Essa remuneração pode ser um 13º salário, um 14º, quem sabe até um 15º, mas sempre tem que estar ligada a um objetivo alcançável. Por exemplo, aqui na Lucre, nós temos uma meta anual de atendermos mais clientes. Então, batendo essa meta, os sócios receberão uma remuneração, além do nosso time do comercial, que está trabalhando operacionalmente nesse objetivo. E isso você pode fazer tranquilamente na sua empresa. E não necessariamente precisa ser relacionado ao faturamento ou aumento do número de clientes, mas também podem ser metas relacionadas à melhoria dos processos internos, qualidade do produto, qualidade de serviço, melhoria no atendimento. São várias áreas que podemos direcionar essa meta. Porém, querido empresário, é importante lembrar que, além de estabelecer uma meta, é importante também estabelecer um prazo para que seja alcançado esse objetivo da empresa. Você pode definir um prazo semestral, anual ou até mensal, mas é importante definir um prazo. Agora vamos falar de outra forma de remuneração dos sócios, a distribuição de lucros. A distribuição de lucros é uma forma de remunerar os sócios pelo capital investido e pelo risco assumido. Diferente do Prolabore, é pago a todos os sócios que não trabalham para a empresa. A divisão dos lucros é proporcional à parcela de cotas de cada sócio que está descrito no contrato social. Se não houver lucro, não pode ocorrer o pagamento de dividendos. Uma curiosidade sobre os dividendos, que é a mesma coisa de distribuição de lucros, não incidem o imposto de renda e a contribuição previdenciária, já que esses impostos já foram pagos na receita e no lucro bruto da empresa. Bom, então já falamos sobre o Prolabore, já falamos sobre a remuneração por metas, falamos um pouquinho agora sobre a distribuição de lucros, né, também conhecida como dividendos. Agora a gente vai falar sobre a remuneração, né, os juros sobre capital próprio, que, assim como a distribuição de lucros, e também é uma forma de remunerar o sócio pelo capital investido. Porém, é mais comum em empresas maiores, as sociedades anônimas de capital aberto. É utilizado como artifício contábil para diminuir o lucro da empresa, como a amortização e a depreciação. A principal diferença está na tributação. Enquanto os dividendos, né, que é a distribuição de lucros, elas são isentas de imposto de renda, os juros sobre o capital próprio incidem os 15% do imposto de renda. Assim, são depositados na conta do acionista. Vamos deixar claro que as distribuições de lucro e juros de capital próprio devem ser feitos mediante a apuração dos resultados da empresa. E recomendamos que seja pago em até, no máximo, 2 vezes por ano. Bom, então estamos chegando ao final do nosso segundo LucriCast. Esperamos aqui ter levado para ti um conteúdo bem claro, né, de forma leve e descontraída. Afinal, esse é o nosso intuito, né? O LucriCast nasceu com essa proposta de levar você, para empreendedor, conhecimentos do dia a dia da área contábil e da área financeira. E semana que vem estaremos de volta, né, Gabi? E qual é o tema da semana que vem? Fala aí pra galera. Pode falar ou não pode? Diga aí.
Então, Carlão, poder não pode não. Acho que você tem que acompanhar a gente nas redes sociais para poder saber qual é o tema da próxima semana. Isso aí, empreendedor. Então, curte, comenta, compartilha com seus amigos empreendedores, empresários e segue a Lucre nas redes sociais e até semana que vem com um novo podcast.